tema desse ano é justamente a igreja nos dias de hoje, né? O seu papel, o papel dela na nossa sociedade. Durante todo o final de semana, nós fomos desafiados como igreja do Senhor a refletir sobre o nosso papel nos dias de hoje. A igreja, ela constantemente tem fugido do seu papel. Mas é lamentável ainda mais que as igrejas reformadas, igrejas essas que não somente são históricas, mas têm um peso histórico, essas igrejas também, elas têm negligenciado o seu papel e têm negociado princípios e valores. As escrituras, muitas vezes, não são mais a nossa regra de fé e prática. Muitas vezes, aquilo que tem determinado o nosso procedimento, aquilo que tem determinado o nosso agir, aquilo que tem determinado os nossos pensamentos, aquilo que tem determinado as nossas falas e posicionamentos, não é a Escritura, mas ideologias humanas e antibíblicas. Ontem à noite nós olhamos, e durante todo o final de semana nós olhamos para os mandatos criacionais ou pactuais, nós olhamos especificamente para o mandato espiritual, olhando de forma muito direta para a instituição do Dia do Senhor. Nós vimos que o Dia do Senhor, ele faz parte sim dos 10 mandamentos, mas ele é anterior aos 10 mandamentos. Na verdade, é um mandamento que está em todas as leis, a lei cerimonial, a lei civil e a lei chamada moral, né, os 10 mandamentos, mas acima de tudo faz parte da lei natural que foi posta no coração do homem e faz parte daquilo que é chamado mandatos do Senhor, antes que o homem pecasse e caísse. Aprendemos que é um mandato, irmãos, o mandato espiritual é um mandato que envolve obediência a Deus e adoração ao seu nome. E a maior expressão do nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos, se dá através justamente do momento que Ele separou antes de todas as coisas, não antes de criar todas as coisas, mas antes de que todas as coisas, especialmente a queda e o que acontece depois da queda, acontecesse. Nós vimos, irmãos, que nós somos chamados a adorar aquele que é soberano, aquele que é Senhor de toda a terra, aquele que é Senhor de tudo e Senhor de todos, o Deus soberano, Criador, sustentador e Senhor de toda a criação e de todo o universo. Nós fomos lembrados, irmãos, que é um deleite, é um privilégio dado por Deus para que nos relacionemos com Ele. Deus voluntariamente se põe em aliança conosco, Ele voluntariamente nos aceita diante dEle. Nós vimos ainda, por fim, que o homem então é chamado solenemente a entrar em aliança com Deus, a entrar em pacto com o nosso Deus e estar em comunhão com Ele, cumprindo aquilo que é o fim principal do homem, glorificar a Deus ou alegrar-se nele, deleitar-se nele, gozá-lo para todo o sempre. Hoje pela manhã nós aprofundamos mais os mandatos pactuais ou criacionais e nós olhamos para o que é conhecido como o mandato cultural. Ao olharmos também para o mandato cultural, nós tivemos um momento de classe única, onde nós falamos especificamente sobre a igreja e sobre a situação atual do nosso país. No primeiro momento, quando nós tratamos sobre o chamado mandato cultural, nós meditamos de como nós somos chamados por Deus a nos relacionar com a criação através de ferramentas que Ele nos deu, desenvolvendo assim a criação e a glória de Deus nesses dias. Percebam, irmãos, que o mandato cultural, ele é, acima de tudo, a manifestação do chamado à boa mordomia, tendo em vista que tudo aquilo que Ele entrega nas nossas mãos pertence a Ele, tudo aquilo que Ele nos dá deve ser usado como instrumento para a sua glória, como instrumento da propagação da sua glória, como instrumento de transformação da nossa sociedade e da nossa cultura. O mandato, além disso, aponta, irmãos, para a criação e para a transformação constante da criação por meio justamente dessas ferramentas. A constituição de famílias, filhos, como nós vimos hoje, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento científico, tudo isso só é possível porque Deus assim permitiu, porque Deus pôs no homem a sua imagem e deu ao homem, então, atributos que fazem com que sejamos capazes, não apenas de raciocinar, de tomar decisões, mas de desenvolver a criação. É fundamental, irmãos, lembrarmos que o homem e a mulher, ele se difere em tudo de toda a criação,
de forma que Paulo não os chama de criação, mas de criatura, porque eles foram criados como imagem e semelhança de Deus. No segundo momento, então, nós tivemos um colóquio, que é uma prática esquecida nos nossos dias, que é quando um documento ele é lido e discutido. Infelizmente, pelo tamanho do documento, não tivemos como discutir, mas reafirmo, ele estará disponível a todos os irmãos. E nós vimos então, irmãos, que a igreja ela é desafiada na história a ser verdadeiramente relevante. Verdadeiramente relevante, irmãos, porque muitas vezes tem igrejas que se fecharem as suas portas, ninguém vai sentir falta. Tem igrejas que se fecharem as suas portas, os vizinhos vão soltar fogos, porque eles não têm nada de relevância, essas igrejas. Na verdade, são igrejas muitas vezes que pregam um falso evangelho, uma falsa doutrina, que pregam ensinamentos antibíblicos, que têm práticas litúrgicas e culticas contrárias às Escrituras, práticas místicas que só trazem engano e escândalo àqueles que vêm. Mas vimos que a igreja ela é ainda mais relevante quando ela funciona ou quando ela exerce aquilo que é o mandato cultural, especificamente em relação ao Estado, quando a igreja é chamada pela palavra a ser a consciência do Estado. Nós vimos, irmãos, de manhã, que se fomos chamados para dominar e desenvolver a criação, nós só fomos chamados assim pelo Senhor porque a criação pertence a Ele. Dele é a criação. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele não deve satisfação a ninguém, Ele não pede permissão a ninguém. Ele não depende de governos, Ele não depende de contextos, Ele faz tudo conforme a sua vontade e a sua palavra não muda, ela permanece para todo sempre. Nós precisamos, irmãos, lembrar e crer verdadeiramente que reinos e reis, governos e governantes, eles devem total obediência e total submissão ao Senhor. Não há como fugirmos disso, porque se acharmos que assim não é, nós defenderemos que a criatura ele não deve submissão ao seu Criador, aquele que é o soberano da terra. Vimos como a igreja então fugiu por causa dessa missão, deixando que o humanismo corrompesse os governos por mundo afora. Normalmente nós temos nomeado de forma errada o verdadeiro inimigo do Evangelho. Esse inimigo, nós vimos que durante a história ele recebe vários nomes. Por exemplo, olhamos para Filipenses e nós vimos que esses humanistas, eles eram chamados de inimigos da cruz, porque eles estavam preocupados apenas com o homem. Esses humanistas acham que o homem ele não precisa de Deus, eles estão em guerra contra Deus, eles acham que a Escritura é relativa e que os princípios bíblicos devem ser facilmente esquecidos. Esse humanismo, em um outro momento da história, foi chamado também de marxismo. E depois foi chamado de comunismo e socialismo. Pensamentos que colocam o homem acima de Deus e que dizem que a religião é o ópio do povo e Deus está morto e precisa ser esquecido. Que é uma criação de homens, não algo verdadeiramente real. O Estado, então, nós fomos desafiados, assim como qualquer outra coisa existente na terra, deve submissão ao Criador e sustentador de todas as coisas. Todos os governos e seus governantes, como dissemos, eles devem satisfação a Deus. Não é à toa que Abraham Kuyper escreveu corretamente quando ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Dele, para ele, por ele são todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele, para o louvor da sua glória. Tudo pertence a Cristo. Ainda por fim, olhando para esse mandato, irmãos, nós vimos que Daniel 20, 21 nos diz: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Daniel está falando num contexto onde ele serve aquele que é o grande imperador daqueles dias, mas ainda assim ele não se corrompe e ele se submete a Deus e ele é submisso ao Senhor.
Por fim, irmãos, nós olhamos para o modelo de Genebra e nós vimos como a igreja do Senhor sendo relevante, de fato, ela pode transformar não apenas uma cidade, ela transforma um país como a Suíça e transformou a Europa e também alcançou os Estados Unidos por meio da pregação do Evangelho. E nós somos desafiados, por fim, como igreja do Senhor, a vivermos de forma relevante. É lamentável, irmãos, em um período tão longo da nossa história, a nossa igreja hoje ela não ser tão relevante assim como ela já foi no passado. Uma igreja que participou tão ativamente da história da nossa cidade e hoje busca, claro, ser uma igreja reformada, busca, claro, servir a Deus, mas não influencia como deveria influenciar. Essa noite, então, irmãos, eu gostaria de convidar a todos, e essa introdução ela já foi longa, para que nós sejamos mais práticos naquilo que iremos observar, possamos meditar, enfim, naquele que é o último mandato criacional, que é o mandato social. Eu gostaria, irmãos, de meditar justamente sobre famílias que glorificam a Deus. Para isso eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no texto de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26 a 28, e também Gênesis 2, verso 18 a 25. Um, 26 a 28, 2, 18 a 25. Mesmo assentados, a palavra do Senhor nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e criou Deus à sua imagem. A imagem de Deus o criou também, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 18 do capítulo 2: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua igreja, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Amado Deus poderoso, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, pedindo a direção do Teu Santo Espírito, para que entendamos a Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações que são submissos a Ti e à Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, de fato receba, Senhor, o texto bíblico como palavra de Deus. Que seja, Pai, o Teu Santo Espírito a nos falar e a nos ensinar essa noite, que Ele nos confronte a respeito dos nossos pecados, Pai. Que Ele, Senhor, nos desafie, Senhor, a uma mudança de vida. E, acima de tudo, Pai, que Ele nos capacite para que vivamos conforme a Sua vontade, Pai. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é fundamental, ao olharmos para o texto dessa noite, nós percebermos que o texto está tratando sobre algo que é anterior à queda. Por que isso é importante? Porque é importante nós percebermos pelo texto que casamento, ele não é consequência do pecado. O homem se relacionar com a sua esposa intimamente, fisicamente, não é consequência da queda. Termos filhos não é consequência da queda. Tudo isso foi instituído pelo nosso Deus antes do pecado do homem e da mulher. É necessário nós olharmos isso, irmãos,
porque muitas vezes nós temos um entendimento equivocado sobre algumas coisas relacionadas principalmente à vida marital. Durante muito tempo a igreja tentava entender a união entre homem e mulher como algo pecaminoso, e não é. Na época dos puritanos, eles começaram a dar uma ênfase ainda maior ao casamento, deixando muito claro que isso glorificava a Deus. Eles foram acusados, taxados, por aqueles que não haviam passado pela reforma, como promotores ou pessoas que promoviam a libertinagem, promoviam a quebra da castidade, a quebra do celibato. De forma que os puritanos responderam que o verdadeiro celibato, ele só ocorre dentro do casamento. A verdadeira santidade, a verdadeira pureza física, ela só ocorre dentro do casamento, porque foi isso que Deus instituiu, tanto que o texto nos diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Perceba, irmãos, no texto que nós já aprendemos isso, nós já meditamos nesse texto, que o propósito da criação do casamento, ele vai além de Adão ficar sozinho. Ele vai além de encher a terra, isso é consequência da ordem do Senhor. Nós aprendemos que o casamento, ele é uma parábola, ele é um ensinamento sobre Cristo e a igreja. É isso que Paulo fala em Efésios 5. E ao olharmos para isso, então, é necessário nós levarmos muito a sério o que é o casamento. Levarmos muito a sério aquilo que foi instituído por Deus. Levar muito a sério a forma como Deus instituiu e quais limites e normas Ele deu a respeito do casamento. Porque, acima de tudo, o casamento não é apenas a solução para a solidão de Adão ou para a necessidade de filhos. O casamento, ele aponta para Cristo e para a igreja. Por isso, irmãos, eu gostaria de olhando para algumas expressões que nós temos aqui em Gênesis, no texto que nós lemos, mostrar como verdadeiramente nós somos ou seremos famílias para a glória de Deus. A primeira coisa que nós veremos no texto, na expressão que nós vemos naquilo que lemos, é que homem e mulher, ambos foram criados por Deus. É fundamental, irmãos, nós tocarmos nessa questão, porque o humanismo dos nossos dias, ele começou a redefinir ou dar uma nova significação para vários aspectos da Escritura. E o mais lamentável de tudo é que muitos têm abraçado tais conceitos. Por exemplo, a Escritura nos fala sobre o papel do homem, que deveria ele dar nome aos animais e ser responsável pelo jardim. Ele não era um mero zelador, ou ele não era um mero jardineiro, ele era o vice-regente. Foi dado a ele autoridade para dominar sobre toda a criação. E logo após então, ele já exercendo o seu ofício de dominar sobre a criação, Deus então lhe provê uma auxiliadora idônea, alguém que vai auxiliá-lo no seu papel. Percebam, irmãos, que ambos são imagem e semelhança de Deus, ambos são criação do Senhor, de forma que é absurdo, de forma que é pecaminoso nós tentarmos colocar o homem em posição superior e tentarmos colocar a mulher em posição inferior. Isso é pecado. O machismo é pecado. Mas o contrário, irmãos, também é pecado. O feminismo também se torna pecado no momento que nós desvirtuamos aquilo que a criação instituiu por meio da ordem do Senhor. De fato, homem e mulher foram criados por Deus, são igualmente amados, são igualmente portadores da imagem de Deus, mas percebam que eles têm funções distintas no jardim. Após a mulher ser criada, ela não passou a exercer o mesmo papel que Adão exercia diante do Senhor. Ela tinha um papel dela e Adão tinha o papel dele. Por isso que quando se fala a respeito disso em Efésios 5, se fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido e o homem deve amar e se dedicar à sua esposa, se sacrificar, morrer por ela. Queridos, isso não é à toa. Percebam que a conclusão de Paulo é: assim deve ser, não somente porque o Senhor ordenou, mas porque quando ele ordenou, ele estava falando sobre Cristo e a igreja. Percebam, irmãos, quando é confundido os papéis de Cristo e a igreja, vários problemas acontecem. Imagine se nós chegássemos e disséssemos que a igreja não deve se submeter a Cristo e Cristo não deve liderar a sua igreja. Isso daria uma série de problemas. Claro que isso não acontece porque ele não muda, ele é imutável e a sua vontade permanece para sempre. De forma que nós, maridos, nós devemos nos dedicar para sermos semelhantes a Cristo, e as mulheres devem se dedicar para serem semelhantes à igreja.
Irmãos, isso não deveria diminuir nem o homem nem a mulher. O problema, como eu disse, são os pecados. Um extremo que chamou outro extremo. O extremo do machismo que chamou um outro extremo, que é o feminismo. Eu digo, irmãos, com toda a segurança, com toda a certeza, se nós homens fôssemos homens de verdade, se nós homens liderássemos verdadeiramente as nossas esposas, se nós homens cuidássemos das nossas esposas, se nós homens estivéssemos dispostos a morrer pelas nossas esposas, se nós homens estivéssemos dispostos a dedicar tudo que temos às nossas esposas, se nós fôssemos pelo menos parecidos com Cristo, as nossas esposas, elas não estariam muitas vezes insatisfeitas e tristes por não serem corretamente lideradas. Eu tenho certeza que se na história não tivéssemos tido o excesso do machismo e biblicamente vivêssemos até hoje, as mulheres, elas não teriam que ter lutado por algumas coisas. É um absurdo mulher não votar, é um absurdo. É um absurdo a mulher ela não poder exercer o mandato cultural. Mas o problema, irmãos, é que dentro do mandato cultural nós minimizamos o papel da mulher. Nós achamos que uma mulher é só plena e totalmente satisfeita se ao exercer o mandato cultural ela esteja trabalhando, e nós nos esquecemos que criar os filhos, e não que seja uma regra, aquelas que desejam trabalhar irão trabalhar, aquelas que desejam cuidar dos filhos irão cuidar. Mas não é uma regra que aquela que se dedica à criação dos filhos, ela é uma mulher fraca e que se submeteu à escravidão do seu marido. Percebam aonde os extremos eles caminham. Percebam, irmãos, que criar filhos, que deveria ser um prazer e um privilégio, segundo as Escrituras, como várias passagens nós vemos, se tornou um peso para as mulheres. E é isso que a sociedade nos diz, inclusive ela nos diz que a mulher ela não deve se preocupar em ser mãe, que isso é perder o foco. O ápice, irmãos, dessa luta entre opostos por causa do pecado é a última pauta levantada por esse grupo, dizendo que não apenas elas não são obrigadas a ser mães, elas não são também obrigadas a amamentar, porque os homens não amamentam. Esse é o extremo que nós chegamos por causa do pecado. E percebam, irmãos, e a minha intenção aqui, eu estou deixando isso muito claro, não é falar apenas contra o feminismo, mas também contra o machismo. E é interessante isso, né? É interessante que eu falar de machismo não gera tanta comoção ou reação, mas falar contra o feminismo gera alguma comoção e alguma reação. Ambos são pecados. A Escritura nos chama a masculinidade bíblica, a Escritura nos chama a feminilidade bíblica. O texto nos mostra mais uma vez que ambos foram criados pelo Senhor, ambos foram criados iguais diante do Senhor, mas eles tinham funções distintas. Irmãos, permitam-me abrir um parêntese. Nós nunca lideraríamos corretamente sem as nossas auxiliadoras idôneas. As mulheres, elas não apenas são companheiras para nós. As mulheres não são apenas pessoas que estão ao nosso lado e que conosco constituem uma só carne e que conosco nos faz ter prole, ter filhos. Acima de tudo, a mulher é essencial para que verdadeiramente cumpramos o nosso papel como homens. Por isso que Vitor Hugo, então, ao olhar para o homem e para a mulher, diz que de fato o homem é muito importante diante de Deus, mas a mulher ela tem uma importância ainda maior, porque ela é aquela que auxilia idoneamente. Não é à toa que a Escritura por diversas vezes fala sobre mulher virtuosa. Não é à toa que a Escritura nos diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a que não é derruba o seu lar. O homem, ele muitas vezes pleno em seu papel e exerce de fato o seu papel quando há ao seu lado uma mulher sábia e que sabe agir biblicamente. Percebam, irmãos, que a Escritura ela não diminui a mulher. A Escritura dá à mulher uma ênfase e um papel importante quando a sociedade não dá. E eu desafio qualquer um que queira um dia conversar e questionar a respeito disso. Não há ninguém que valorize mais a mulher do que as Escrituras e do que a igreja. Porque a Escritura e a igreja chamam a mulher a exercer plenamente aquilo que ela foi chamada a fazer. Volto a dizer, muitas vezes elas têm errado por culpa nossa. E queridos, não se enganem a respeito disso. O pecado das nossas esposas são nossa responsabilidade também. Elas respondem diante de Deus, mas um dia estaremos diante do Senhor e diremos o que é que nós fizemos pelas nossas esposas e pelos nossos filhos, se nós de fato lideramos ou não as suas vidas.
Os dias de hoje nos diz que a Bíblia ela está ultrapassada. Os dias de hoje nos diz que a Bíblia ela é machista, que ela é retrógrada, que ela é antiquada. Permita-me fazer uma simples pergunta. Se tudo isso que eu acabei de dizer é verdade, nós precisamos admitir que a Bíblia ela é limitada, ela contém erros, e Deus, sendo soberano, Ele também é limitado. Como é que Deus não saberia quais discussões nós teríamos no século 21? Como é que Deus não saberia a pauta de discussão nos dias de hoje? Claro que Ele sabe a pauta de todos os séculos. Por isso Ele institui um padrão, não é um padrão vinculado a um século, a um contexto, é um padrão para toda a eternidade. É um padrão onde deixa muito claro como o homem deve proceder biblicamente, como a mulher deve proceder biblicamente. Essa mesma palavra viva e eficaz, totalmente inspirada por Deus, inerrante, que não contém nenhuma falha, essa mesma palavra ela serve para o século I, para o século V, para o século XVI, para o 21º, para o 30º e para quantos ainda vierem. A palavra ela não está submissa ao tempo, ao contexto e à cultura. É exatamente o contrário. O tempo, o contexto, a cultura é que estão submissas à palavra, porque na palavra nós temos a revelação de Deus. Então, irmãos, vocês podem até ter pensamentos contrários à Escritura. Não que eu diga que é justificável, mas não venha dizer que a palavra ela está ultrapassada. Admita apenas que você tem um entendimento equivocado sobre a palavra e ore ao Senhor para que Ele mude o seu coração e para que você entenda plenamente o que é ser um homem bíblico e uma mulher bíblica. Em segundo lugar, o texto ele caminha mais mostrando outros conceitos, que hoje se dizem ultrapassados, e o humanismo faz isso, diz que Deus, se não existe Deus, para eles não é uma discussão a Bíblia, a Bíblia é um livro humano. E isso a igreja absorveu esse discurso, infelizmente. Mas o que eles dizem é que, entre aspas, Deus ele não tem conhecimento de todas as coisas, uma vez que a sua palavra não é viva e eficaz para os dias de hoje. Isso, irmãos, nos leva a uma segunda pauta dos dias de hoje. O machismo e o feminismo não é o único pecado a ser combatido. O divórcio também é. Percebam, irmãos, que o texto nos fala sobre uma união que é indissolúvel. E por que é que eu digo isso? Porque o texto, quando ele fala então, e percebam aí o verso de número 23, e diz assim: disse o homem, este é afinal osso dos meus ossos, e carne da minha carne chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomada. Aí o verso 24 diz o quê? Por isso, deixará o homem pai e mãe. Por isso, unir-se-á em uma só carne. Por isso, por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. Para o que é que o texto está apontando? Para aquilo que é chamado de união hipostática. Que união é essa? É a união chamada mística entre Cristo e a igreja. Irmãos, a união entre o cabeça e o corpo de Cristo ela pode ser rompida. Há como separar a noiva do noivo, que é Cristo. Da mesma forma que o casamento aponta para a mesma coisa, ele é indissolúvel. Por mais que você esteja infeliz, por mais que não haja concordância, o casamento ele é para toda a sua vida e para todos os séculos. Porque nós somos uma só carne. Como é que eu posso ser separado de Gemima com quem eu sou uma só carne? Percebam aqui no texto que pai e mãe é deixado. Filho é enviado para que se case, mas marido e esposa continuam juntos porque são uma só carne. Um dia os filhos deixam o convívio dos pais para constituir a sua família, mas o marido jamais deixa a sua esposa e a esposa jamais deixa o seu marido. Não é à toa que, tratando sobre isso, irmãos, ao tratar sobre a carta de divórcio, Jesus disse que essa carta foi dada por causa da dureza do nosso coração, por causa do pecado que há em nós. Divórcio é consequência de pecado. Incompatibilidade de gênios, que é a palavra mais bonitinha, é por causa do pecado. Nós não agimos biblicamente por causa do pecado, nós não somos homens por causa do pecado, nós não somos mulheres bíblicas por causa do pecado. Tudo é consequência do pecado. E Deus então deixa muito claro que esse casamento é por toda a vida. Claro, a Escritura nos dá margem para a questão da viuvez, para a questão do adultério, a deserção irremediável, mas, irmãos, mesmo em caso de adultério e de abandono, nós somos chamados a perdoar os nossos cônjuges e tentar a reconciliação. Quando nós defendemos, irmãos, tal pauta que diz que, na verdade, o casamento é até que sejamos felizes,
onde nós vemos na televisão, em filmes e novelas, uma apologia ao adultério e ao divórcio. Quando muitas vezes, e lamentavelmente, alguns inclusive torcem para que a mocinha deixe o seu marido para ficar com o mocinho, ou para que o mocinho deixe a sua esposa para ficar com a mocinha. Muitas vezes a igreja, alguns irmãos inclusive, comemoram isso. Isso é pecado. É pecado, irmãos, nós irmos contra aquilo que não apenas Deus criou, mas Ele sustenta, que é o casamento. É pecado nós irmos principalmente contra o casamento, porque o casamento é, acima de tudo, uma parábola sobre Cristo e a igreja. É, acima de tudo, um ensinamento sobre Cristo e a igreja. De forma, irmãos, que o casamento ele é para a vida toda, de forma que o casamento ele deve durar até que a morte nos separe, e o divórcio é consequência direta da dureza, do pecado dos nossos corações. O mundo, irmãos, ele tem nos imposto uma agenda onde o divórcio é uma opção, onde o adultério ele é tolerável, quando deveríamos mostrar a maravilha que é o casamento. Nós temos visto a família sendo cada vez mais perseguida e destruída. E não nos enganemos a respeito disso. Isso é uma perseguição maligna, porque o casamento representa Cristo e a igreja, e é algo que foi instituído na criação. Nós precisamos então, irmãos, lutar por isso. E eu faço uma seguinte pergunta para a nossa reflexão, a respeito desse assunto e do outro que eu tratei e do que eu vou tratar. A pergunta que eu faço é: quem deveria ser influenciado, nós ou o mundo? Nós deveríamos influenciar o mundo ou o mundo deveria nos influenciar? Porque o que eu tenho visto, infelizmente, é que o mundo tem cada vez mais influenciado as nossas igrejas. Falando, irmãos, ainda em dureza de coração, nos preparando para o terceiro e último ponto, que eu creio que é o que gerará mais desconforto, talvez. Lembremos que Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4, ele nos dirá que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles procurarão mestres conforme aquilo que eles querem ouvir, porque a palavra de Deus vai causar incômodo, coceira nos seus ouvidos. É lamentável, irmãos, que quando nós entramos em assuntos que foram tratados, especificamente nesse assunto que eu vou tratar no terceiro ponto, é lamentável que nós tentemos relativizar as Escrituras, e é lamentável que inclusive nós questionemos. Acredito que talvez, espero que não, alguém saia insatisfeito essa noite e reproduza para alguém a sua insatisfação. Meu pedido primeiro é: lembre o que é que a Escritura ensina. Meu segundo pedido é: me procure depois, que nós podemos conversar sem nenhum problema. Mas se somos crentes no Senhor, se amamos a Deus e nos submetemos à sua palavra, mesmo que não concordemos, mesmo que nós não entendamos totalmente, nós somos chamados, intimados, obrigados a obedecer a palavra de Deus. Por isso, o terceiro e último ponto: Deus não apenas trata contra o machismo e o feminismo, Deus não apenas trata contra o divórcio e o adultério. Há ainda um último aspecto no texto. O texto nos diz então que foram criadas todas as coisas segundo a sua espécie, e que Adão então não acha ninguém semelhante a ele. E que ao não achar ninguém semelhante a ele, Deus então cria a mulher. Isso, irmãos, trata de dois problemas dos nossos dias. O primeiro, e o tema desse terceiro ponto, é somente o homem e a mulher podem povoar a terra e devem povoar a terra, né? Os dois problemas que nós temos hoje é a geração pet e o casamento chamado homoafetivo. O primeiro problema que nós temos, que a Escritura combate abertamente e diretamente, é a geração pet. Hoje nós deixamos de ter filhos para termos animais. Não é errado ter animal de estimação. Eu adoro animais, tanto gatos como cachorro. Tem gente que gosta só de gato, cachorro. Eu gosto todo animal. O animal que você me der para criar, eu crio. Claro que no apartamento fica mais difícil. Mas até gambazinho eu já criei já. Caçaco, como chama no Ceará. Quando ele cresceu, eu tive que dar o fim, né? É um marsupial, né? Marsupial. É isso aí mesmo. Mas, irmãos, jamais deve substituir ter filhos. Eu tenho visto hoje crentes no Senhor, e permitam-me abrir um parêntese. Sei que há irmãos e irmãos piedosos que têm com todo amor no coração e se colocado diante do Senhor, têm clamado para que Deus dê filhos, e ainda não foi possível a maternidade, a paternidade. Não é para vocês que eu estou falando.
Eu estou falando para aqueles que abertamente não querem ter filhos para criar animais. Eu estou falando para aqueles que abertamente deixam de tratar com a sua prole, a sua descendência, de multiplicar a glória de Deus, crescer e multiplicai, sede fecundos, para criar animais. Casais que eu conheci há anos atrás, e perguntei certa vez por que eles não tinham filhos. Eles falaram: dá muito trabalho, dá muita despesa, mais prático é ter um cachorro. E queridos, isso é totalmente contrário às Escrituras. Percebam, nós devemos amar os animais, nós devemos cuidar dos animais. É mandato do Senhor, nós devemos zelar e cuidar da criação. A igreja deveria ter bandeiras a respeito do cuidado para com a criação. Mas em momento algum nós devemos inverter papéis. O homem e a mulher foram feitos para terem filhos. Volto a dizer, sei que há irmãos e irmãs que têm tentado e Deus ainda não os abençoou. E saibam, e vocês já sabem, eu sempre tenho orado por vocês para que o bom Deus possa atender às suas orações. Eu estou falando daqueles que deliberadamente não querem ser pais. Como era doloroso para mim e para a Gemime, nós lembramos disso até hoje. Como era doloroso ouvirmos de algumas pessoas que eles não queriam ser pais. Quando nós, e todos sabem disso, é algo público, nós tínhamos dificuldade para sermos pais. Sara foi um presente de Deus, foi um milagre do Senhor. E como era doloroso para nós vermos tanto a defesa da não paternidade ou não maternidade, como a defesa do aborto. Não somente porque é contrário à Escritura, irmãos, não somente porque é algo abominável, mas nós ficávamos tristes porque o maior desejo do coração da gente era sermos pais, e outros que poderiam ser pais não queriam ser. Um segundo problema que o texto ele irá tratar aqui é sobre a chamada família moderna. A família é essa que não pode, nunca poderá gerar descendência, que é algo totalmente contrário ao que Deus constituiu, e deixa muito claro que um dos papéis do casamento é gerar descendência. E pessoas, esse novo modelo, eles não podem, e é totalmente contrário, não apenas porque são do mesmo sexo, mas não podem gerar descendência. Eu volto então ao argumento anterior: será que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu conhecimento eterno, não saberia que nos dias de hoje esse modelo moderno surgiria? Sabendo ele, por que é que ele não normatizou na sua palavra? Por que é que ao criar homem e mulher ele não disse, mas homem com homem também pode, mulher com mulher também pode? Por que é que ele não fez isso como modelo de família? Pelo contrário, irmãos, a Escritura ela é cheia de passagens que combatem esse tipo de união. Romanos capítulo número 1, eu peço que os irmãos abram, ele nos mostra a consequência do pecado do homem, da idolatria. O homem foi idólatra, passou a adorar a criatura no lugar do Criador. E o texto então nos diz que há uma consequência direta para esse pecado. Romanos 1, versículos 26 e 27, eu já estou caminhando para a conclusão. Romanos 1, versículos 26 e 27. Deixando claro que não é a minha opinião, eu lerei o texto bíblico ipsiliter. Diz assim: por causa disso, por causa do quê? Do pecado do homem, porque o homem não adorou a Deus, porque o homem entrou em rebelião contra Deus, porque o homem abraçou o pecado e tratou-o como um grande amigo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, ou seja, contrário àquilo que Deus instituiu na criação. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, pecado, homem com homem, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Irmãos, a minha pergunta ela é muito simples. Esse texto ele é obscuro? Esse texto ele deixa alguma dúvida? Eu não estou aqui, irmãos, em nome de Jesus, dizendo que você deve agredir alguém no meio da rua. Eu não estou dizendo, em nome de Jesus, que você deve ser mal educado. Você deve destratar alguém. Mas a gente não pode tratar pecado como outra coisa.
E não é o único pecado, há vários pecados. Todo pecado tem que ser tratado como pecado. Mas nós devemos, até nisso, glorificar a Deus. Nós devemos ser muito educados, inclusive. Eu estive há uns anos atrás com o Gemima em Fortaleza. Nós chegamos lá muito tarde da noite. Não tinha muitas opções para comer, eram 3 da manhã. Os irmãos têm noção do horário. E nós fomos comer em um local. Eu fui atendido por alguém que tinha, claro, uma posição contrária à minha, né? Ele era homossexual. Queridos, não foi porque ele me atendeu. Qualquer pessoa que me atende, e quem já foi comigo a algum canto sabe que eu busco ser extremamente educado. Eu acho inadmissível qualquer falta de educação. Eu acho inadmissível qualquer forma de showzinho ou espetáculo destratando garçom. Eu acho isso absurdo. Principalmente quem é crente. Eu fui extremamente educado. Eu estava de paletó, porque eu saí da igreja e fui para Fortaleza. Acredito que foi para deixar Dr. Heber, eu não lembro quando foi. E já fiquei para dormir em Fortaleza, Gemima foi comigo, Sara não tinha nascido. Eu estava de paletó, estava com a Bíblia, inclusive. Costume de descer do carro com a Bíblia na mão. Esse rapaz, então, ao ver como eu estava vestido, e ao ver que eu tinha uma Bíblia na mão, ele começou a ser altamente agressivo e mal educado comigo. Mesmo assim, eu o tratei com educação. Mesmo assim, eu fui o mais atencioso e bondoso possível. Até que chegou um momento que eu disse, eu gostaria de ser atendido por outra pessoa, porque você está sendo extremamente mal educado. Possivelmente, eu fui taxado como homofóbico. Possivelmente, eu fui taxado como intolerante, porque ao estar vestido de terno, com a Bíblia na mão, eu pedi para não ser atendido por ele. Perceba, irmãos, a ditadura que nós vivemos nos dias de hoje. Perceba como isso é consequência do pecado. Nós defendermos que existe uma outra configuração de família. Nós defendermos a possibilidade de uma família que não seja composta por homem e mulher. Isso não é somente ir contrário à palavra de Deus, mas dizer que Deus ele errou na sua palavra. Será que você consegue claramente perceber isso? Você consegue claramente, ao discordar do que eu estou dizendo, não estar discordando de mim, mas da palavra de Deus? Isso fica claro na cabeça dos irmãos. Como nós, ao discordarmos do modelo tradicional de família, nós estamos, na verdade, nos rebelando contra Deus e contra aquilo que Ele disse que é pecado. Da mesma forma, se nós defendermos que os filhos eles devem ser evitados, da mesma forma que nós defendermos a prática do aborto, nós defendermos o final da vida de alguém, nós defendermos não o crescer e multiplicar, mas o não ter filhos ou a morte de filhos da aliança. Vocês percebem como isso é antibíblico? Como isso é uma imposição do humanismo? Irmãos, a igreja ela jamais poderá abraçar tais bandeiras porque elas são antibíblicas. Não é uma questão cultural, é uma questão conceitual. A Bíblia é clara a respeito disso. Volto a dizer, não é a minha opinião. E também não deve ser a sua opinião, é o que a Bíblia diz. Por isso nós, ao tratarmos sobre o mandato hoje cedo, eu citei Romanos 3,4, quando diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque se nós faltamos com a verdade, e se nós dissermos algo que é contrário às Escrituras, o nome disso é mentira. Concluindo então, irmãos, permitam-me 3 aspectos rápidos para fazermos a aplicação. Primeiro, nós somos chamados pela palavra de Deus a cumprir os nossos papéis. Sermos homens bíblicos e mulheres bíblicas. Machismo é pecado, o feminismo também é pecado. Os dois são pecados, porque são contrários àquilo que Deus instituiu. Segundo, nós somos chamados a lutar pelos nossos casamentos. Divórcio é pecado. Separação é pecado. Tudo isso é pecado, inclusive o fato de nós não querermos casar, isso também é pecado. Porque nós fomos chamados pelo Senhor para constituirmos família. Terceiro e último lugar, que verdadeiramente a igreja defenda as bandeiras certas, especificamente nesse último ponto, a configuração da família criada pelo Senhor e o propósito original do casamento, que é homem, mulher e filhos. A minha oração e meu desejo sincero, irmãos, é que o bom e eterno Deus, Ele nos traga entendimento a respeito
do que é verdadeiramente uma família e como elas glorificam a Deus. Não fiquem chateados comigo. Estudem, o meu desafio é estudem a evolução do humanismo na história. Perceba como o humanismo sempre teve bandeiras contrárias ao Senhor, sempre foi ligada a movimentos ateus, a movimentos agnósticos, a movimentos docetistas, a movimentos gnósticos que não criam verdadeiramente no Senhor. Se os irmãos desejarem, eu posso inclusive surgir literatura, mas minha oração e o meu pedido, o mesmo que eu fiz hoje, é: por favor, se você ama o Senhor e é submisso à sua palavra, não se submeta a uma agenda mundial, não se submeta a uma agenda cultural. Nós somos chamados a viver a palavra de Deus, senão ela não é e nunca será a nossa regra de fé e de prática.